João Galassi, presidente do Conselho e vice-presidente da APAS, um prazer estarmos aqui na sede da entidade que recebe esse evento pós-NRF, onde você foi o mestre de cerimônias. Tentando ganhar uma nova profissão agora. Na verdade, esse é um grupo que nós pudemos contribuir, né, o BTR Varese, no objetivo de levar um grupo de empresários, executivos do setor do varejo, na NRF e participar do nosso evento exclusivo do Harvard Club. Foi um momento de muita experiência, um acolhimento e conteúdo, uma curadoria de conteúdo importante, muito bem feita por todos os membros da equipe, todos os nossos diretores e consultores. E hoje nós fizemos a primeira apresentação no Brasil de como foi esse evento, como foi o nosso grupo, como que nós conduzimos esse trabalho. Acho que cumprimos a agenda, cumprimos os nossos objetivos e esperamos agora que esse conteúdo que nós trouxemos e que nós estamos disseminando seja de fato ativado no varejo como um todo. Você pode adiantar um pouquinho desse conceito? Nós temos aí o setor supermercadista com uma maior participação no varejo aqui do nosso país e nós temos características peculiares, parecidas com as norte-americanas, mas nós somos muito únicos naquilo que fazemos. É verdade, é verdade. Nós temos a nossa cultura é muito forte, né? O nosso varejo tem o seu jeito de ser que atua exatamente em consonância com a nossa sociedade. Agora, se for levantar um ponto, um diferencial, um assunto que eu acho que é importante, é que nós temos que sempre estar olhando o seguinte, nós temos os pontos de venda, mas os pontos de compra são móveis. Não são os celulares que são móveis, são os pontos de compra são móveis, são as pessoas. E essas pessoas estão querendo cada vez mais acessar as suas compras, não só no ponto de venda especificamente, eles querem acessar do local que eles estão naquele momento. E isso eu acho que é uma discussão um pouco mais intensa que o setor tem que fazer, de qual o papel da tecnologia para contribuir com esse processo de facilitar essa conexão com mais objetividade, com mais preparo entre o consumidor e os pontos de venda. Galassi, o atacarejo continua crescendo? Eu acho que todo formato de negócio no Brasil vai continuar crescendo, tanto lojas de vizinhança, lojas especializadas, lojas hipermercados e os atacarejos. Cada um dentro da sua característica. Por quê? Porque o conjunto das necessidades dos consumidores são amplas. Não há uma única necessidade. Uma hora você precisa de um determinado segmento para atender aquela necessidade, outra hora você precisa de outro segmento para atender outra necessidade. E é dentro dessa amplitude de necessidades que todos esses varejos que esses modelos dentro do varejo podem atender. O que eu acho que dentro desse conjunto como um todo, nós temos uma economia que está andando um pouco de lado e que precisa ser ativada para que todos os pontos de vendas possam atender, todos os modelos de negócios dos setores de varejo possam atender esses consumidores de uma forma mais ampla nas suas necessidades. Nós temos aí o maior evento do setor supermercadista, que é a APAS, que acontece no mês de maio. Nós vamos estar lá presentes. Eu acho que lá vocês vão poder passar aos pares, tanto os visitantes como os principais redes, pequenas, médias e grandes redes de supermercado, tudo aquilo que vocês estão inovando nesse modelo de varejo do nosso país. Eu acho que essa feira desse ano realmente promete muito. Sendo o maestro dessa orquestra, o Pedro Celso, nosso presidente agora, executivo, com o empenho dessa diretoria, com mais de 600 fornecedores, com mais de 70 mil participantes, que envolve todo o varejo da América Latina. É um grande momento para nós acharmos soluções cada vez mais que tragam resultado tanto em dinheiro quanto em tempo dos nossos negócios. Nós conversamos com o João Galassi, presidente do Conselho e vice-presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Para que você possa saber maiores informações desse, que é o maior evento do setor supermercadista, acesse o site www.apas.com.br. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Eduardo Terra, presidente da SBVC. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, Eduardo. Prazer. Parabéns pela sua palestra. Eu queria que você desse um resumo daquilo que vocês viram lá no mercado norte-americano e que nós aqui no Brasil vamos poder observar nos próximos meses. Bom, a gente todos os anos tem levado uma delegação grande de empresários do varejo para Nova York. Esse ano nós levamos 175 pessoas. É o recorde? É o recorde, pois é. De todos os segmentos da economia, Eduardo. Sim, a gente tem cartão de crédito, bancos, seguradoras, principalmente varejistas, fornecedores, todos com o mesmo intuito, né, de olhar o que tem de mais novo em termos de inovação, solução, estratégia para o varejo e para o futuro. Os Estados Unidos passa por um período de pós-recessão. Nós aqui estamos entrando nessa curva. Espero que saiamos rápido desse clima, né? Esse foi o maior desafio desse ano, a gente combinar essa agenda, que também é nossa, né, de inovação, de e-commerce, mobilidade, com a agenda da crise. E aí o que a gente fez foi resgatar um pouco as NRFs anteriores. A NRF de 2009 foi a NRF da crise. E a gente foi buscar um pouco os conteúdos, as discussões, para ver. Os Estados Unidos já passou por outras crises, entender o que eles poderiam nos ensinar, e acho que a grande lição foi que o mercado americano é uma escola de produtividade e eficiência, que eu acho que é a grande mensagem que a gente traz para o varejo brasileiro. Qual que vai ser o padrão de consumo nesse ano de 2016, com a sua visão? A gente vai ter um consumo ainda muito desconfiado, a gente tem um problema grave de confiança que ainda não se corrigiu, só que esse ano a gente tem um problema do desemprego, da renda, né? Então não será um ano fácil. A gente acha que o último trimestre pode começar a mostrar alguns sinais de recuperação, já que o ano passado, né, principalmente os últimos meses, foram muito ruins. Esse primeiro trimestre ainda é difícil, porque para o varejo, o primeiro trimestre do ano passado, ainda não estávamos na crise aguda, né? Então, a partir de abril, a gente já imagina que nas bases de comparação com 2015, as notícias já não saem tão ruins assim. Agora, é um ano de sobrevivência, como começou a ser o ano passado e deveria ser esse. Agora, sobrevivência não quer dizer esquecer a empresa, o propósito, a marca. A gente tem ficado muito preocupado com dois tipos de empresa. Aquela que não está muito atenta à crise, que é difícil, mas enfim. E aquelas que estão em pânico, que estão cegas com a crise e estão esquecendo que uma hora a crise passa e a empresa continua. Qual o conselho, então, que você deixa, Eduardo? Equilibrar essas duas agendas, né? Acho que existe uma agenda de curtíssimo prazo, que é uma agência de cuidar do caixa, ser muito responsável com os custos, que é para a crise, e se preparar para sair dela. E para sair dela, a gente tem que continuar olhando a inovação, entendendo o consumidor, pensando nas estratégias. O empresário que souber dosar essas duas agendas, a de curtíssimo prazo da crise e a de médio e longo prazo da inovação, eu não tenho dúvida que é quem vai prosperar. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, Eduardo, que tem muito a ver com o nosso segmento, que é o setor da mídia presencial, o segmento das feiras e o segmento dos eventos, para reunir as pessoas, passar ideias e conceitos, que é uma maneira de você também otimizar a sua agenda, né? Eu sou suspeito para falar disso, eu diria que eu tenho uma formação acadêmica que foi longa, mas grande parte do meu aprendizado foi em feiras, foi em congressos, e não só com as palestras, né? Você aprende com as pessoas que estão junto com você. Lá a gente ficou 8 dias convivendo, então você toma café, almoça, janta, convive. Eu acho que a gente aprende muito com isso, e principalmente fora do Brasil, né? Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer algo fora, você traz aprendizados muito bacanas. Eduardo Terra, muito obrigado por falar com o Radar Television, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Obrigado.